E aí, galera que respira futebol? Chegou a hora de bater um papo reto sobre o Santos Futebol Clube, aquele time que já fez a alegria de muitos corações com seu futebol arte, mas que agora tá passando por uns perrengues. Vamos mergulhar nessa história do jeito mais de boa, como se estivéssemos na resenha, mas também com aquele olhar crítico de quem conhece o jogo. O Guru tá aqui para te contar tudo. O Santos enfrenta uma crise aparentemente interminável. Nos últimos anos, tem lidado com uma série de desafios, desde o impeachment de seu presidente até a controversa contratação de Robinho e a intensa imprensa. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos episódios que explicam o mau momento do alvinegro praiano. Desde a seca de títulos até uma dolorosa derrota na final da Libertadores, passando pelo acúmulo de dívidas e problemas na diretoria, o Santos parece estar lutando para encontrar uma saída. No Campeonato Paulista, o clube até flertou com a possibilidade de rebaixamento. Vamos analisar esses acontecimentos recentes e tentar entender o que está acontecendo com o Santos. O Santos está enfrentando uma seca de títulos que já dura anos. O último troféu que o clube levantou foi em 2016, quando conquistou o bicampeonato paulista ao derrotar o Grêmio Audax na final, comandado por Fernando Diniz. No cenário nacional, a situação é ainda mais complicada. Quanto às competições continentais, o Santos não saboreia um título desde 2012, quando venceu a Recopa Sul-Americana. Essa falta de títulos tem sido um desafio constante para o clube e sua torcida, que anseiam por um retorno AOS Dias de Glória. O que será necessário para o Santos superar essa seca e voltar a conquistar títulos importantes? É o que vamos explorar a seguir. Um dos momentos mais marcantes na história recente do Santos foi a chegada à final da Libertadores em 2020. O caminho até lá foi repleto de emoção, com vitórias espetaculares sobre o Grêmio e o Boca Juniors nos mata-matas do torneio. Esse episódio exemplifica a montanha-russa de emoções que a torcida santista tem vivido nos últimos anos, com momentos de grande esperança seguidos de desilusão. Mas o amor pelo clube permanece inabalável, e os torcedores continuam a apoiar o Santos em busca de novas conquistas e glórias no futebol. A crise no Santos não se limitou apenas ao campo de jogo, mas também se estendeu à diretoria do clube. Em novembro de 2020, o então presidente José Carlos Pérez foi afastado do cargo e sofreu um impeachment. Além disso, o clube enfrentava um déficit financeiro milionário e uma série de outras irregularidades que prejudicaram significativamente as finanças e a reputação do Santos. Essa crise na administração e a turbulência nos bastidores do clube se somaram à seca de títulos e à derrota na final da Libertadores de 2020, criando um ambiente de pressão e incerteza em torno do futuro do Santos. Os torcedores esperam que a situação seja revertida e que o clube possa voltar a conquistar títulos e a prosperar, tanto dentro quanto fora de campo. A contratação de Robinho pelo Santos em outubro de 2020 gerou uma grande polêmica e teve repercussões extremamente negativas para o clube. O jogador, que era ídolo de uma geração de torcedores, estava envolvido em uma situação muito delicada. Assim que o Santos anunciou a contratação de Robinho, a reação foi imediata. Muitos torcedores repudiaram a decisão do clube de trazer de volta o jogador, que havia sido condenado em uma corte italiana por participação em um caso de estupro coletivo. A contratação foi vista como insensível às questões de gênero e causou indignação em muitos setores da sociedade. Outra notícia chocante que abalou o Santos e demonstrou o quão problemática estava a gestão do clube veio com a prisão de Orlando Rolo em novembro de 2022. Rolo ocupou a posição de presidente do clube por um período de 3 meses em 2020, além de ter atuado como vice-presidente e conselheiro por vários anos. A prisão de Rolo foi um acontecimento que pegou todos de surpresa, deixando claro que o clube da Baixada Paulista não estava sendo administrado de maneira adequada. Esse escândalo causou uma grande comoção e abalou ainda mais a imagem do Santos, que já vinha enfrentando diversos problemas nos últimos anos. De janeiro de 2021 até hoje, o Santos vivenciou um verdadeiro rodízio de treinadores, com um total de 9 profissionais ocupando essa posição, incluindo o ex-auxiliar Marcelo Fernandes. Nomes de peso como Cuca, Carille e Diniz passaram pelo clube, mas a falta de continuidade nos processos é evidente. O departamento de futebol do Santos parece ter se tornado uma espécie de moedor de treinadores nos últimos tempos, com mudanças frequentes no comando técnico. Essa rotatividade de treinadores não é saudável para o desenvolvimento da equipe e cria um ambiente de instabilidade, o que pode afetar o desempenho dos jogadores. Essa rotatividade de treinadores não é saudável para o desenvolvimento da equipe e cria um ambiente de instabilidade, o que pode afetar o desempenho dos jogadores.
A busca por uma liderança consistente e uma visão de longo prazo se torna crucial para que o Santos possa superar esse desafio e encontrar a estabilidade necessária para alcançar seus objetivos. A torcida do Santos está chegando ao limite da paciência. Em várias ocasiões, os torcedores têm demonstrado forte cobrança em relação ao dirigentes e ao jogadores do time. Um episódio recente que ilustra essa tensão aconteceu, quando centenas de torcedores invadiram o CT Rei Pelé. Eles exigiram mudanças imediatas no planejamento do clube. A torcida jovem do Santos divulgou uma nota onde expressa sua insatisfação. O Santos precisa de um comando à sua altura. Estamos fartos de promessas. Queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do glorioso alvinegro. Essa pressão da torcida coloca ainda mais responsabilidade sobre os ombros dos dirigentes e jogadores do Santos. A busca por resultados positivos e por uma gestão eficiente se torna ainda mais urgente diante desse contexto de insatisfação. Resta saber como o clube vai responder a essas cobranças e se conseguirá trazer de volta a confiança e a alegria de sua fanática torcida. A situação no Campeonato Paulista foi alarmante para o Santos. Com uma campanha fraca, o perigo de rebaixamento. O desafio é grande, mas o Santos precisa encontrar uma maneira de sair dessa situação delicada e recuperar seu prestígio no cenário esportivo. O presidente Andrés Rueda enfrentou um desafio gigantesco ao assumir a gestão do Santos. O clube estava atolado em dívidas devido a administrações anteriores irresponsáveis. No entanto, Rueda está determinado a equilibrar as finanças do clube enquanto mantém uma equipe competitiva. Os esforços estão começando a dar frutos. Com reuniões dos conselheiros do Santos, o presidente anunciou que o clube conseguiu reduzir significativamente seu déficit financeiro. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas os progressos feitos até agora são um sinal de que o Santos está no caminho certo para se recuperar financeiramente. Com uma gestão responsável e estratégica, o clube pode continuar a reduzir suas dívidas e construir uma base financeira sólida para o futuro. Quando eu paro para analisar a fase recente do Santos, parece que o desespero e o senso de urgência que tomaram conta da torcida nos últimos anos fazem muito sentido. Mas quando eu olho mais de perto, há menos de 3 temporadas, eu mesmo estava assistindo uma final de Libertadores com o time no Maracanã. Isso me deixa perdido e com a pergunta: o que está acontecendo com o Santos? Começando a pesquisar para entender essa história, eu me deparo com isso aqui. Os últimos 4 presidentes do Santos foram simplesmente expulsos do quadro associativo do clube. Odílio Rodrigues, Modesto Roma Júnior, José Carlos Pérez, ele sofreu o primeiro impeachment da história, e Orlando Rolo. Todos pelo mesmo motivo: má gestão e reprovação das contas. Essas sucessivas crises administrativas são aparentemente com cada vez mais premiações milionárias de valores nas transferências e com ingressos nos estádios. No Santos, parece que nada disso está funcionando bem. O último título nacional foi em 2010 e o internacional foi em 2012. Além disso, aquelas contas não aprovadas nas gestões dos presidentes que foram expulsos colocam o clube em um buraco enorme. Em 2012, por exemplo, a dívida estava em 572 milhões, enquanto o faturamento foi o mais baixo dos últimos anos. Só 185 milhões entraram. Que a gente estava bem no auge da pandemia, com a entrada do Andrés Rueda no cargo no meio de 2021, a promessa era de que essas dívidas diminuíssem. Mas isso não durou nem 2 temporadas e agora elas estão em 600 milhões de reais. O clube não fatura com venda porque vende muito mal as peças jovens, nega a venda de jogadores mais experientes. O que tira dinheiro? Queima jogadores. Tá percebendo que parece que um problema puxa o outro nessa roda maluca? Dá uma olhada no perfil do faturamento do clube. Atualmente, como as dívidas de curto prazo estão crescendo, as receitas de transmissão de TV são adiantadas de uma temporada para outra, e esses valores variam de acordo com o desempenho dos clubes. Como o Santos também está em crise dentro de campo, a grana não é mais alta. O dinheiro com marketing, projetos comerciais até aumentou, mas ainda está bem longe do que os principais adversários arrecadam, que reflete no campo quando o Santos vai competir contra eles. As transferências talvez sejam um dos pontos que mais estão gerando preocupação na torcida. Se antes conseguia vender suas jovens a preços altos, agora, pelo menos para os torcedores, parece que qualquer troco é suficiente para levar o menino da Vila. Já com a torcida e estádio, a treta é a estrutura da Vila Belmiro, que tem se tornado uma questão já faz alguns anos. A Vila é conhecida como um caldeirão que sempre ajudou o time, mas nos últimos tempos ela tem sucumbido à fase terrível que o clube está atravessando. Além de estruturalmente estar atrás dos estádios modernos e multitarefas que estão sendo construídos.
Tudo isso reflete e é refletido no desempenho do Santos em campo, que ultimamente tem parecido um ciclo interminável de fracassos que assustam os torcedores. Para ficar só nas técnicas, foram 12 treinadores em 5 anos. E como você pode ver, muitos deles não têm estilos nem perto de parecidos. Tudo nessa diretoria da tentativa desesperadora de todo ano salvar o clube de inédito rebaixamento. A bola de neve parece que só cresce e deixa o cenário ainda mais caótico. Mesmo com tudo isso rolando, o Santos, pela grandeza que construiu ao longo das décadas, ainda consegue atrair bons jogadores e técnicos de nome que, pelo menos na teoria, podem tirar o time da lama. Já a torcida, machucada com tantos anos de frustrações, segue incondicionalmente apoiando no clube. A torcida super aceitou a ideia. Durante esses 3 anos a gente provavelmente não vai ganhar nada, mas sem sustos, vamos respirar. O problema é que não respira e só tem susto. O Santos, em meio à sua crise financeira e esportiva, não ficou parado no mercado de transferências. O clube anunciou algumas contratações visando fortalecer o elenco e tentar melhorar seu desempenho na temporada de 2023. Entre as contratações mais notáveis, destaca-se o retorno de Lucas Lima, que volta ao clube após uma passagem de sucesso anterior. A expectativa é que Lucas Lima possa trazer sua criatividade e qualidade técnica para o meio-campo do Santos, contribuindo para a criação de jogadas e a melhoria do setor ofensivo. As expectativas para o final de 2023 são mistas. Por um lado, os torcedores esperam que as novas contratações possam impulsionar o desempenho da equipe e tirá-la da zona de rebaixamento. Por outro lado, a pressão sobre o time é intensa. E a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro é uma realidade que não pode ser ignorada. O Santos continua enfrentando uma dura batalha contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A pressão da torcida é cada vez maior, e a necessidade de resultados positivos é premente. O clube não pode dar-se ao luxo de permanecer na zona de rebaixamento, o que seria um golpe significativo para sua história e prestígio. A diretoria e a comissão técnica enfrentam uma árdua missão: resgatar o Santos dessa situação crítica. A pressão da torcida é implacável, e os jogadores sentem o peso da responsabilidade em cada partida. Agravando o quadro, a crise financeira do clube torna ainda mais urgente a necessidade de evitar o rebaixamento e conquistar premiações financeiras nas competições. O Santos está imerso em um turbilhão de desafios. Contudo, vale lembrar que o Santos possui uma história rica, repleta de superações e glórias. A torcida, famosa por seu apoio inabalável, continua acreditando no potencial de recuperação do clube. As perspectivas futuras são incertas, mas a esperança persiste. Com uma gestão responsável, investimentos bem direcionados e o ardor da torcida, o Santos tem a chance de trilhar novamente o caminho do sucesso. A luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e a busca por uma campanha sólida na Copa Liberta são apenas algumas etapas dessa jornada desafiadora. O que está nítido é que o Santos necessita de estabilidade e consistência, tanto dentro quanto fora de campo. O futuro do clube repousa na habilidade de superar os obstáculos atuais e na reconstrução de sua reputação como um dos gigantes do futebol brasileiro. A torcida, como sempre, estará ao lado do clube, aguardando dias melhores e novos capítulos de glória no horizonte. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa sobre o Santos Futebol Clube e sua crise que parece não ter fim. Agora, que tal saber que marca misteriosa tem assustado a Adidas e Nike?